Vasco deu a resposta, Carille faz cobrança, mercado da bola e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Logo mais, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo, acontece a partida valendo pela segunda fase da Copa do Brasil para Nova Iguaçu e Vasco. A partir dali das 6 horas, 6h30, já estaremos ao vivo diretamente ali da cabine do Newton Santos, com a participação do torcedor que vai ao estádio hoje apoiar e buscar essa classificação importante. Por isso, desde já, convoco você, torcedor, a colar na nossa transmissão, interagir com a gente ao vivo, com muita notícia, informação, atualização, debate também sobre a partida. Quero fazer uma pergunta a você, torcedor. Qual é a sua expectativa para esse jogo de hoje? Coloque aqui o seu palpite, o seu placar e também a forma que você acha que o Vasco deve se comportar. O fato é que o técnico Fábio Carille chega pressionado para essa partida. O Carille, eu não tenho muito ali a simpatia do torcedor, mas agora é trabalhar com o que tem, é apoiar o que tem. É o técnico do Vasco, precisa fazer um bom trabalho, precisa responder em campo hoje. O Vasco que se concentra hoje no Hotel Hilton, aqui na Barra da Tijuca, e o Vasco agora se prepara com foco total. E nos bastidores, o Carille faz ali o seu dia a dia, a sua pré-eleção, ele faz ali a sua chamada de atenção em relação e em virtude justamente a isso, ao Vasco ter atenção e trabalhar bem a sua mentalidade, não se destabilizar em um gol tomado, não se destabilizar na partida, principalmente que, considerando o Nova Iguaçu, muitas das vezes os clubes de menor investimento, assim como foi com o Rondonópolis, vem com a estratégia de levar a partida para os pênaltis. Então é muito importante no último terço o Vasco ser eficaz, ser contundente, caprichar nos passes e a tranquilidade para chegar até a área do adversário e concluir resultar, né, as jogadas em gols. Então é muito importante essa atenção, no caso que o Carille até nos bastidores faz essa chamada, chama a atenção, cobra ali os jogadores em virtude disso. E o Carille, que durante os treinamentos da semana no CT Moacir Barbosa, realizou alguns ajustes, alguns testes, principalmente com os novos jogadores, principalmente com os jogadores que foram contratados, né, o Benjamin Garré, o Nuno Moreira, o Lloyd, fazendo ali algumas mudanças. Mas a princípio, a gente tem aqui a provável escalação do Vasco atualizado de última hora. A princípio, o Carille ele deve vir basicamente com esse time. Goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio-campo, Hugo Moura, Paulinho e Jair, né? Basicamente, ele vem na frente com Coutinho, Ryan e Verratti. Ele pode ter essa opção também para o meio de campo, Matheus Carvalho e também o Lloyd no lugar do Jair para ter o Vasco mais ofensivo. Eu trouxe aqui a minha opinião e sugestão nos últimos vídeos em relação a utilizar a força máxima com esses jogadores que já vieram contratados. O Nuno Moreira já estava jogando em Portugal. O Garré e o Lloyd mostraram no último jogo aquela vontade de dar mais minutos aos jogadores. Seria um Vasco mais ofensivo. Diante do Nova Iguaçu, o Vasco tem que se impor. O Vasco vai ter que propor jogo, mesmo não sendo mandante, mas tá no Rio de Janeiro, vai ter torcedor do Vasco. Enfim, seria essa questão, né? O Vasco impor e utilizar suas peças recém-contratadas. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor, em relação a essa provável escalação. É claro que uma hora antes do jogo, o Carille vai trazer ali a escalação oficial
gente vai poder analisar e avaliar melhor. Mas o mais importante é o Vasco buscar essa classificação, até porque vale grana, né? Vale muito dinheiro, aproximadamente ali 2 milhões, na casa dos 2 milhões. O Vasco se classificando para a terceira fase já embolsa mais de 3 milhões e meio por conta da classificação do jogo contra o Rondonópolis. O Nova Iguaçu, comandado pelo técnico Carlos Vitor, poupou os seus jogadores no jogo valendo pela Taça Rio contra o Madureira. Nova Iguaçu acabou empatando. O Nova Iguaçu que eliminou o Barcelona de Rondônia, né, vencendo ali por uma goleada de 4-0. Então, assim, vem motivado para esse jogo. Só que é óbvio que o Vasco é amplo favorito diante de uma partida como essa. Isso é incontestável. Mais uma vez eu pergunto, tá animado, torcedor? Vamos com tudo logo mais. A gente está aqui na nossa transmissão. Vamos falar agora sobre a resposta da diretoria. O Vasco deu uma resposta em relação até aquela matéria, trouxemos esse detalhe ontem no nosso vídeo, algo que deixou muito triste, muito preocupado em relação dessa notícia. Porém, de pronto o Vasco trouxe uma resposta. A gente está aqui trazendo o lado do Vasco em relação a essa notícia, que acaba acalmando os ânimos, acaba dando ali uma tranquilidade até para o torcedor, que acaba sendo pego de surpresa com esse tipo de informação. O detalhe é o seguinte: o Vasco trouxe a nota que todos os salários e direitos de imagem dos atletas do atual elenco estão rigorosamente em dia desde o início da nova gestão. Além disso, o trabalho de reestruturação das dívidas deixadas pela 777 segue em andamento. Então, a matéria que ontem o GE publicou, trazendo essa informação, era uma matéria ainda da gestão da 777. A gestão atual, Pedrinho, a diretoria, trouxe rigorosamente que desde o início os atletas estão recebendo valor de salário e imagem atualizado, ajustado. A matéria menciona valores que supostamente seriam deixados devidos a alguns jogadores, o que distorce os fatos e prejudica a reputação do clube. Esses dados foram extraídos de um documento de outubro de 2024, referente a um processo de mediação que incluía valores vencidos e a vencer, ou seja, que não continuam em dívida naquele momento. Então tá aí o Vasco esclarecendo todos os fatos por conta da matéria sobre as dívidas com os jogadores. O Vasco que nesse período vem buscando na recuperação judicial regularizar, diluir toda a questão das dívidas, até para trazer um respiro e uma estratégia melhor para um futuro investidor, né, para você preparar o caminho em relação à empresa, em relação a essa questão das dívidas. Bom, vamos falar um pouquinho agora, torcedor, sobre o mercado da bola. Lembrando que no próximo dia 11 de março a janela de transferência doméstica abre. O Vasco já tem um acerto encaminhado com o colombiano Brahim Palacios, atacante do Atlético Mineiro. É aguardado na próxima semana no Rio de Janeiro para realizar exames. Ele que participa ali do final do Campeonato Mineiro à disposição do Atlético Mineiro. Porém, é um jogador que chega para compor o elenco, chega para ser uma peça. O Vasco que antes, né, sabendo que o Carille tem uma estratégia de enxugar o elenco, vai ter uma barca aí do Vasco, jogadores que estão fora dos planos, mas antes o Vasco já está trazendo algumas peças para recompor, né, peças que vão ser importantes. O Vasco que ainda nessa janela doméstica busca trazer um jogador para ser reserva imediato do Verratti, mais um volante com as características do Hugo Moura, e está ali também à disposição para uma oportunidade do mercado. Bom, basicamente é isso, se tratando dessa janela, os objetivos do Vasco. Galera, eu peço que você deixe o seu like, compartilha. Logo mais vamos retornar aqui com mais informações, mais notícias para você, torcedor cruzmaltino. Deixe o like, se inscreva e participe com a gente logo mais da transmissão completa para o jogo valendo pela Copa do Brasil. E lembrando, teremos o nosso pós-jogo, tomara a Deus que seja com classificação e, claro, trazendo a coletiva com o técnico Fábio Carille. BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço, um excelente dia para você. Saudações.